seja bem-vindo para mais uma aula que hoje vai ser sobre regência. O que é regência? Vamos falar de regência nominal e regência verbal. O que é regência nominal? A regência nominal é a relação que se estabelece entre um nome e o seu complemento. E a regência verbal é a relação que se estabelece entre um verbo e o seu complemento. Nessa aula, é importante que você domine o assunto também de preposição, porque quando a gente fala de regência, a gente está falando também de preposição, porque não existe regência sem preposição. Então, é importante que você lembre quais são as preposições da língua portuguesa. Eu vou colocar aqui no quadro para você poder anotar aí, para poder relembrar quais são as preposições. As preposições essenciais da língua portuguesa são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sob, não tem o som sem primeiro, sem, sob e sobre, e não coube aqui, mas a gente coloca aqui, traz. Essas aqui são as preposições da língua portuguesa. Se você ainda não decorou essas preposições, faz um quadrinho dessa maneira no seu caderno, que fica uma forma bem didática de você memorizar essas preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e traz. Certo? Vai colocando isso no caderno, bota aí no cantinho, vai escrevendo várias vezes, vai falando, que você vai ver que daqui a pouquinho você vai saber de cor todas essas preposições. Vamos apagar aqui para a gente poder começar a falar sobre regência, que é o assunto da aula. Vamos lá. Eu falei para vocês que a regência nominal é a relação, primeiro a gente vai falar da regência nominal, é a relação que se estabelece entre um nome e o seu complemento. Vou colocar um exemplo aqui no quadro. Se eu falar assim, ele tem medo, barata. Qual é a preposição que nós vamos colocar aqui? Lembra sempre, se a gente está falando de regência, seja ela nominal ou verbal, a gente está falando diretamente de preposição, tá? Então vamos lá, qual vai ser a preposição que nós vamos colocar? Ele tem medo, barata. Quem tem medo de, não é? Quem tem medo de alguma coisa. Então, a preposição que vamos colocar aqui é de. Ele tem medo de barata. É essa a preposição. Você está vendo o que aqui? O que acontece? Você tem um nome, medo, não é? Isso aqui é um adjetivo, é um nome. E qual é a relação dessa preposição com esse nome? Quem tem medo de barata. Né? Eu vou até botar a seta para o outro. Quem tem medo de barata. Então, você está vendo que aqui o que acontece é uma regência nominal. Nominal, porque tem a ver com um nome, que é medo. Tá? Aqui nós temos uma regência nominal. Vamos pegar aqui outro exemplo. Deixa eu pegar aqui no meu caderno. Aqui. Vou botar aqui, olha. Meu filho está alheio tudo. Qual vai ser a preposição que vamos usar aqui? Meu filho está alheio tudo. Quem está alheio a
alguma coisa, certo? Quem está alheio a tudo. Então, meu filho está alheio a tudo. Temos também aqui uma regência nominal, porque alheio é um nome. No caso aqui é um adjetivo, né? Como medo ali. Não, desculpa, aqui medo não é adjetivo não, gente. Aqui é substantivo, mas é um nome. Ele tem medo. Medo aqui é um substantivo. E aqui alheio é um adjetivo. Mas ambos referem-se à regência nominal, porque nós estamos falando de nomes, tá? Substantivo e adjetivo. Vamos lá na próxima frase. Aqui. Os pais são rigorosos com... Ih, acabei de falar. Os pais são rigorosos... Vamos lá. Os pais são rigorosos, já falei, né? Quem é rigoroso com alguma coisa. Então, os pais são rigorosos com os filhos. Você está vendo aqui também, ó, rigorosos é um adjetivo, né? Então, aqui também é uma regência nominal, porque é um nome, nominal. E aqui a preposição com. Quem é rigoroso com alguma coisa. Quem está alheio a alguma coisa. E quem tem medo de alguma coisa. Então, esses três casos aqui, a gente está falando de regência nominal, porque tem a ver com nomes. Vê aqui que eu botei 3 exemplos com preposições diferenciadas, para vocês verem o quanto é importante conhecer as preposições. Tá? Então, aqui eu botei a preposição de, a e com. Então, isso aqui são casos de regência nominal. Tá? Vamos falar agora sobre regência verbal. O que vai ser a regência verbal? Vai ser algo parecido com isso, só que em vez de a gente falar da relação da preposição com o nome, nós vamos falar da relação da preposição com um verbo. Aqui no caso nós vamos falar de regência verbal, é com um verbo. Esquece nome. Agora nós vamos falar da relação da preposição com um verbo. Vamos colocar uma frase aqui. Aqui. Ele concordou. Não vou falar dessa vez a preposição. Vamos lá. Ele concordou tudo. Vamos lá. Que verbo a gente tem aqui? Concordar. Quem concorda, concorda com alguma coisa, não é? Quem concorda, concorda com. Então, aqui nós vamos colocar a preposição com. Ele concordou com tudo. Aqui nota que nós estamos falando agora, aqui já não tem mais um nome, tá vendo? O que a gente tem aqui? Um verbo. Aqui não é mais um nome, é um verbo. Então, nós temos aqui uma regência verbal. Porque a gente está falando da relação que esse verbo estabelece com essa preposição. Certo? Então, quem concorda, concorda com alguma coisa. Vamos ver outro exemplo. Aqui. Nós assistimos filme. Nós assistimos filme. Qual vai ser a regência do verbo assistir? Você vai me dizer, nós assistimos o filme. Não, não é. Essa maneira de falar, nós assistimos o filme, é uma linguagem coloquial, é uma linguagem que não está de acordo com a norma culta. O correto é, nós assistimos ao filme. Ao filme. Nós assistimos ao filme, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. No caso aqui, o verbo assistir tem o sentido de ver. Por isso que ele
é um verbo transitivo indireto. Então, aqui você também nota que nós temos um verbo. Assistimos não é um verbo? Não é mais um nome, é um verbo. Então, aqui, ó, também nós temos uma regência verbal, certo? A regência verbal tem a ver com o verbo com a preposição, a relação que esse verbo estabelece com essa preposição, certo? Agora, uma coisa importante falar. Existem alguns verbos que o mesmo verbo, ele muda, dependendo da preposição que você coloca, ele vai mudar de sentido e vai mudar a transitividade desse verbo. O verbo assistir é um caso. Vou aproveitar aqui esse exemplo e mostrar para vocês os outros casos do verbo assistir. Vou apagar esse aqui de cima. Nesse caso aqui, o verbo assistir, vou pegar aqui, apagar aqui para poder ter espaço para escrever. O que nós temos aqui? Nós assistimos ao filme. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, nesse caso aqui, esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele tem um objeto indireto, que é assistir ao. Lembrando que nesse caso aqui o verbo assistir significa ver. Ver. Tá? É o significado desse verbo, ver. Mas, se usarmos esse verbo assistir com um outro significado, a regência vai mudar. Olha só, eu posso colocar assim, ó. O médico assistiu paciente. Olha só o que vai acontecer aqui. O médico assistiu o paciente. Você vai dizer o médico assistiu ao paciente? Não, porque nesse caso aqui, esse assistir, que também é um verbo, né? É o mesmo verbo. Ele não tem o sentido de ver. Ele tem o sentido de cuidar. Então, olha só, o médico assistiu, aqui vai ser, o médico assistiu o paciente. Aqui já não é mais preposição, aqui já não tem mais preposição, é só artigo. Por quê? Porque esse verbo aqui tem o sentido de cuidar. Se ele tem o sentido de cuidar, ele não vai ser mais um verbo transitivo indireto, ele vai ser um VTD. É um verbo transitivo direto, que agora ele não tem mais um objeto indireto, ele tem um objeto direto, que é o complemento do verbo sem preposição. Tá? Então, nós vemos aqui o verbo assistir com sentido de ver, o verbo assistir com sentido de cuidar, e existe mais. O verbo assistir, assim, olha, deixa eu ver aqui o exemplo que eu coloquei aqui. O direito de criticar assiste ele. O direito de criticar, deixa eu botar outra palavra aqui. O direito de criticar assiste cidadãos. O direito de criticar assiste cidadãos. Tá certo. Então, olha só, vamos ver como que vai ser aqui. Você tem aqui também o verbo assistir. Olha aqui, assistir. Só que você está vendo que nesse sentido aqui já não tem o significado de ver nem de cuidar, né? Qual o significado que tem aqui, ó? O direito de criticar assiste cidadãos. É a mesma coisa que eu falo assim, ó. O direito de criticar cabe aos cidadãos. Vamos botar aqui, ó. Cabe. Como se fosse caber. Né? Cabe aos cidadãos. Pertence aos cidadãos, né? Então, qual vai ser a preposição? O direito de criticar assiste aos cidadãos. Assiste aos cidadãos. Nesse caso aqui, nós também temos um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Certo? Então, vimos aqui que tem o verbo assistir com sentido de caber.
O verbo assistir com sentido de ver e com sentido de cuidar. Você acha que acabou por aí? Não acabou, tem mais um, que é pouquíssimo usado, que as pessoas quase não usam. Mas tá certo, vai que cai numa questão de prova, vai que você precisa saber, né? Se eu colocar uma frase assim, ó. Meu filho, vou botar aqui no meio mesmo, espero que vocês consigam entender, tá? Meu filho assiste Portugal. Esse caso aqui, olha só, meu filho assiste Portugal. O que você acha que é? Meu filho assiste em Portugal. Aqui a preposição que nós vamos usar é em. Meu filho assiste em Portugal. E qual é o sentido do verbo assistir aí? Nesse caso aí, o assistir tem o sentido de morar. Anota aí que cai numa prova. Mas existe sim o verbo assistir com sentido de morar. Então, meu filho assiste em Portugal. Nesse caso aqui, o verbo assistir, ele vai ser intransitivo, porque ele não tem complemento. Em Portugal, é uma locução adverbial de lugar. Não é nem objeto direto, nem objeto indireto. Por isso que nós temos um verbo intransitivo. Certo? Deu para escrever tudo? Deu para vocês se encontrarem aí na minha bagunça? Espero que sim. Agora, deixa eu falar uma coisinha para vocês que é importante. Se por acaso não deu tempo de vocês copiarem, de você copiar, volta ao vídeo e copia, né? Uma coisa muito importante. Existe um verbo que é o verbo lembrar. Existem duas maneiras de falar esse verbo aqui. Lembrar e lembrar-se. Tá? O que eu vou explicar agora aqui para vocês, o mesmo acontece com o verbo esquecer. Existe o verbo esquecer e esquecer-se, certo? Olha só, qual é a diferença? O significado é o mesmo, não muda o sentido, não muda o significado. Mas é importante observar a regência desses verbos, porque muda. Esse aqui tem uma regência, esse daqui tem outra. Olha só, se eu usar só lembrar, sem esse pronome aqui, sem ser pronominal, só lembrar, eu vou escrever assim, olha. Eu lembro o nome da rua. Eu lembro o nome da rua. Eu lembro, aqui você tem só lembro, o nome da rua, certo? Tá correta essa frase. Lembrar o nome da rua. Isso aqui é um objeto direto. Esse verbo aqui é um verbo transitivo direto, porque quem lembra, lembra alguma coisa, certo? Lembrar o nome da rua. Mas se eu usar o verbo lembrar-se, ou seja, o verbo pronominal, olha só o que acontece. Você vai botar eu me lembro. Agora você não pode botar o nome da rua, você tem que botar eu me lembro do nome da rua. E aqui, no caso, nós vamos ter um verbo transitivo indireto, porque quem se lembra de alguma coisa, certo? Então, olha só, se foca nisso. Se você usar o verbo lembrar-se, ou seja, se você usar o verbo pronominal, você obrigatoriamente tem que colocar a preposição. Lembra desse aqui, ó? Lembra o macete? Eu vou dar um macete assim visual para você não esquecer. Se você botar o pronome aqui, ó, me, pensa que você tem que colocar a preposição aqui, ó. Cria essa relação aqui para você não esquecer mais. Porque aqui você vê que aqui não tem preposição, porque aqui também não tem o pronome. Então, assim, isso aqui é um macete visual para você poder memorizar com mais facilidade, para você não esquecer essa regrinha do ser
e da preposição, porque ela é obrigatória. O que você não pode fazer é misturar. Você não pode falar, por exemplo, eu me lembro o nome da rua. Errado. Você não pode falar, eu lembro do nome da rua. Tá errado também. Ou você usa dessa maneira, ou você usa dessa. Fazendo sempre essa relação. Usou o pronome, usa obrigatoriamente a preposição aqui. Essa regrinha aqui acontece o mesmo com o verbo esquecer. Eu esqueço o nome da rua. Eu me esqueço do nome da rua. Acontece a mesma coisa, a mesma regrinha para o verbo lembrar, acontece para o verbo esquecer. Certo? É isso. A aula vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu curtir, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações, porque eu estou sempre publicando aulas novas. Dá uma olhadinha nas aulas anteriores, que tem muitas aulas já publicadas aqui no canal. E, importante, para quem ainda não sabe, eu tenho um blog, que o endereço é www.linguaportuguesa.blog.br. Lá nesse blog eu vendo várias apostilas digitais de exercícios, só de exercícios. E as apostilas são digitais, nada vai pelo correio, você realiza a compra e recebe por e-mail um link para ter acesso à apostila que você comprou. E lá tem uma apostila exclusiva de exercícios de regência, para você treinar esse assunto, porque é importante saber, é importante assistir às aulas, mas é importante também fazer exercício, que é fazendo exercícios, é treinando, fazendo exercícios que você vai se aprimorar no assunto que você está estudando. Muito obrigada pela sua participação e espero que a gente se encontre novamente na próxima aula. Obrigada e até a próxima!